Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Dando continuidade com o nosso estudo de análise combinatória, agora a gente vai estudar o que é o fatorial de um número. Vamos lá? Bom estudo a todos! Bom pessoal, vamos começar falando sobre o símbolo do fatorial, tá? O símbolo do fatorial de um número é esse ponto de exclamação que a gente já conhece da língua portuguesa. Então aqui na matemática, a partir de agora, quando você vê um número com esse símbolo em seguida, isso quer dizer o fatorial daquele número, tudo bem? Agora vamos ver a definição do que é o fatorial de um número. Então, seja n um número natural, define-se fatorial de n, indica-se por n ponto exclamação, a gente lê isso n fatorial, essa seguinte multiplicação, ó, n fatorial é igual a n vezes n menos 1. Quem é n menos 1? É um natural anterior ao n. Vezes n menos 2, que vai ser um anterior a esse outro aqui. E assim sucessivamente, você vai multiplicando até você chegar no 1. Chegou no 1, você para. Gente, faz parte da definição que 0 fatorial vale 1 e que 1 fatorial vale 1. Vamos ver alguns exemplos, ó. 2 fatorial vai ser o 2 vezes o anterior a ele. Quem é o 2 menos 1? É 1. Chegou no 1, gente, para. E aí você faz essa conta, 2 vezes 1 dá 2. Outro exemplo, ó, 4 fatorial, você vai multiplicar o 4 vezes o anterior dele, que é o 3, tá? Se olhasse nessa fórmula, é 4 vezes 4 menos 1, que é 3. Vezes depois 4 menos 2, que é 2. Vezes 1. Então fica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Chegou no 1, para. E aí você faz essa conta, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24. 24 vezes 1 dá 24. Outro exemplo, ó, 5 fatorial. Agora começa no 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando isso tudo, gente, vai dar 120. Então, ninguém vai ficar decorando que tal número fatorial vale tanto. 5 fatorial vale 120. Você simplesmente usa a definição. O que é 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Na hora que você tira esse fatorial, você tem que fazer essa multiplicação até chegar no 1, tá? 6 fatorial vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Gente, olha só. Você concorda que essa multiplicação aqui a partir do 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, não é o fatorial de 5? Se eu já calculei aqui em cima o fatorial de 5, eu posso calcular o 6 fatorial simplesmente falando que é 6 vezes 5 fatorial. Eu já sei o resultado de 5 fatorial, que é 120. Tá? Então, ficaria 6 vezes 120, que dá 720. Se você quiser multiplicar isso tudo aqui nesse formato, você vai chegar também em 720. 10 fatorial, gente, vai ser quem? Vai ser 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Vai dar esse número enorme aqui. 11 fatorial seria 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8, vai baixando até chegar no 1. Ou eu poderia simplesmente escrever que 11 fatorial é 11 vezes 10 fatorial. Que eu já sei aqui o valor também do 10 fatorial. Era só multiplicar esse número por 11. Tudo bem? Então, vamos lá. Escrevendo um fatorial a partir de um outro fatorial, que é isso que eu já falei aqui. Que eu dei alguns exemplos da forma verbal. Olha só. A gente já sabe que 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas vamos notar que a gente pode escrever ele de outras formas. Eu posso usar o 4 fatorial ou o 3 fatorial. Ó, é verdade que 5 fatorial é 5 vezes essa multiplicação toda. Essa multiplicação toda, gente, é o 4 fatorial. Tá? Então, isso aqui é verdade. Ah, se eu quisesse ir até o 3, eu poderia escrever que 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Onde você parar, você bota o símbolo de fatorial. Por quê? O que é o 3 fatorial? Não é daqui para cá? 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Então, é verdade que 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E assim por diante, tá? É verdade que 5 fatorial também é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Parei aqui. Por que essas notações são importantes? Às vezes a gente vai querer fazer simplificações e é mais fácil a gente parar aí e cancelar o que a gente precisar cancelar. Ou você já tem esse valor, né? Como eu dei um exemplo aqui. Por exemplo, se eu quisesse calcular 11 fatorial, basta eu pegar esse valor que eu já conheço, de 10 fatorial, e escrever que 11 fatorial é 11 vezes 10 fatorial. Então, ficaria esse número vezes 11. Bem, outros exemplos. Ó, 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial. A gente vê aqui que 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que 3 vezes 2 vezes 1 é 3 fatorial.
Então, eu posso escrever que 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial. A gente já sabe o resultado de 3 fatorial, que é 6. Então, fica 4 vezes 6, que dá 24. O 5 fatorial, já falamos ali em cima, né? Pode ser 5 vezes 4 fatorial, ou poderia ser 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Separa aonde você quiser essa decomposição, né? Essa multiplicação que vai descer. Então, aí tem mais um exemplo do 6. 6 fatorial é verdade que é 6 vezes 5 fatorial. 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Poderia escrever que 8 fatorial é 8 vezes 7 fatorial. Poderia escrever que 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial? Poderia. O que é o 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você estaria completando isso daqui até chegar no 1. Tudo bem? Então, como que a gente vai escrever? Depende do que você está trabalhando, qual cancelamento você quer fazer e etc. Bem, aqui, ó, vamos pegar um exemplo. Observe essa fração. Então, vamos calcular qual o valor dessa fração. 5 fatorial sobre 3 fatorial. O maior é o que está em cima. Então, o que eu posso fazer? Eu posso abrir o 5 fatorial até chegar no 3 fatorial. E aí eu cancelo com de baixo. Ó. 5 fatorial é verdade que é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Então, no lugar desse 5 fatorial, eu escrevo isso. E aí eu posso simplesmente cortar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. E a resposta disso vai ser 5 vezes 4, que é 20. Se você calculasse isso tudo, gente, você ia encontrar o mesmo valor. O 5 fatorial, desenvolvendo aquela multiplicação toda, dá 120. E o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, dá 6. 120 dividido por 6 realmente dá 20. Tá? Então, essa conta ainda é pequena, a gente poderia fazer, mas à medida que esses valores vão aumentando, as contas ficam enormes. Lembra qual era o valor do 10 fatorial? Já era um número imenso. Tá? Então, se a gente usar esse tipo de truque para poder realizar cancelamentos, a gente vai ganhar bastante tempo. Outro exemplo, ó, 3 fatorial, aqui eu desenvolvi tudo. É 3 vezes 2 vezes 1, o 3, e embaixo é 2 vezes 1, fica 6 sobre 2, que é 3. Mas eu poderia simplesmente ter aberto o 3 fatorial como 3 vezes 2 fatorial, cancelar o 2 fatorial de cima com o 2 fatorial de baixo e cheguei na mesma resposta. Olha esse, que já é bem maior. 8 fatorial. Se embaixo eu tenho 4 fatorial, eu vou abrir o 8 fatorial até chegar no 4 fatorial. 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Parei aqui, botei o símbolo de fatorial. E aí eu posso cancelar esse valor, que é 4 fatorial, com esse valor, que é 4 fatorial. Gente, a gente nunca cancela só o símbolo com o símbolo de cima com o símbolo de baixo, não. Tá? Se esses valores fossem diferentes, ó, aqui é um 4 fatorial. Se fosse 3 fatorial, você não ia poder cortar o fatorial com o fatorial. Tá? O que a gente corta é o 4 fatorial com o 4 fatorial de baixo. Por quê? Porque eles são o mesmo valor. Ambos valem 24. Tudo bem? E a resposta disso seria só fazer essa conta aqui. Agora, quando a gente tiver com letras, ó, eu quero fazer essa simplificação. Quanto que é n fatorial sobre n menos 1 fatorial? Qual é o raciocínio aqui? A gente não foi sempre abrindo o maior até chegar no valor do menor? Você sempre, quando abriu o número maior, em algum momento você vai chegar no número menor, tá? Então, a gente pensa, o que é maior, n fatorial ou n menos 1 fatorial? O n é maior que n menos 1, certo? Então, é esse que eu vou abrir. O que é n fatorial? É n vezes o anterior ao n, que é n menos 1. Gente, já igualei o meu denominador? Já. Então, para aí, bota o fatorial, não precisa abrir mais. E aí você vai poder cancelar esse termo de cima com esse termo de baixo e vai sobrar só o n. Então, simplificando essa fração, isso dá n. Outro exemplo, ó, agora não é menos, é mais. N mais 5 fatorial sobre n mais 4 fatorial. Quem é maior, gente? N mais 5 ou n mais 4? É o n mais 5. Então, é esse fatorial que eu vou desenvolver, esse fatorial que eu vou abrir, tá? Então, n mais 5 fatorial, você vai pegar o n mais 5 e você vai multiplicar pelo anterior. Quem é o anterior ao n mais 5? É o n mais 5 menos 1, tá? Que vai dar n mais 4. Já é igual ao meu denominador. Então, para aí, bota o símbolo de fatorial, não abre mais nada, e aí você pode cancelar esse com esse. E a resposta disso é n mais 5. Aqui já não tem mais fatorial, tá vendo? Bom, gente, eu vou fazer algumas observações agora, tá? Não existe a distributiva do símbolo fatorial. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, 4 mais 6, entre parênteses, fatorial depois, gente, isso não é diferente, tá? Não é
4 fatorial mais 6 fatorial. Tem gente que acha que pode fazer essa distributiva, como se isso aqui fosse uma multiplicação. Não é. Vamos provar que não é. O que é 4 mais 6 fatorial? Gente, 4 mais 6, o fatorial está fora do parênteses. Então, você faz primeiro a soma. 4 mais 6 dá 10. 10 fatorial a gente já calculou e dá esse número aqui. Está lá no início da apresentação, tá? E o que seria, em paralelo, eu vou calcular 4 fatorial mais 6 fatorial. O 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que a gente já calculou e dá 24. E o 6 fatorial a gente já calculou também, que dá 720. Então, olha só, esse número aqui é muito maior do que esse, tá? Essas coisas não são iguais. Então, atenção para você não cometer esse erro. O mesmo acontece aqui, ó. Por exemplo, vou pegar mais um exemplo. Quem é 5 menos 2, entre parênteses, depois fatorial? Isso é 5 menos 2 dá 3. Isso é 3 fatorial, que a gente já sabe que vale 6, tá? Isso não é igual a 5 fatorial menos 2 fatorial. 5 fatorial é 120, 2 fatorial é 2. Subtraindo, isso dá 118, tá? Gente, isso também não seria igual a 5 menos 2 fatorial. O fatorial só no 2, tá? Se não tivesse o parênteses, aí sim. Se fosse 5 menos 2 fatorial, você ia calcular 2 fatorial, que dá 2. 5 menos 2, 3. Acabou aí. Tá? Então, toma cuidado se o fatorial está depois do parênteses ou não. Se tiver depois do parênteses, primeiro você faz a operação que está ali e depois você calcula o fatorial. Outras operações, ó. 4 fatorial menos 3, tem o parênteses e fora do parênteses eu tenho fatorial. Isso quer dizer o quê? Primeiro você vai calcular o que está dentro do parênteses para depois você tomar aquele fatorial do resultado, tá? Então, primeiro vamos calcular o que está aqui. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, você já poderia botar direto 24, tá? Que a gente já sabe. Então, 4 fatorial é 24 menos 3. 24 menos 3 dá 21. Então, isso aqui vai ser 21. Aí sim entra esse último símbolo aqui. Isso é 21 fatorial. Que eu só deixei indicado. Vai ser 21 vezes 20 vezes 19 vezes 18. Você vai baixando, baixando, baixando até chegar no 1. Tudo bem? Vai ser um número monstruoso. E se fosse assim, ó, 4 vezes 3 fatorial. Gente, o fatorial está por fora do parênteses, não importa. Então, você vai primeiro multiplicar o que está dentro do parênteses. 4 vezes 3 dá 12. Então, isso é 12 fatorial, tá? Não seria igual a você fazer 4 fatorial vezes 3 fatorial. 4 fatorial vezes 3 fatorial daria 24 vezes 6, que é 144. É um número bem pequeno. 12 fatorial é um número muito grande. É esse número aqui, que é o 10 fatorial, vezes 11 vezes 12, né? E como você abre o 12 fatorial? É 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. Então, fica 12 vezes 11 vezes esse valor aqui, tá? Vai ser um número muito grande. Então, fiquem atentos. Gente, essa aula ficou bem curtinha, tá? Era só pra gente apresentar a definição de fatorial. A gente vai utilizar esse símbolo bastante aqui na análise combinatória, porque é comum aparecer multiplicações desse tipo, um número vezes seu anterior, tá? E a gente vai, inclusive, ter formulinhas para combinação, para arranjo, que a gente vai utilizar esse símbolo, tá? Então, tentem fazer os exercícios da atividade 6, levem as dúvidas lá para os comentários ou para o mural da nossa sala virtual e depois ainda teremos a nossa aula síncrona também para tirar as dúvidas, tudo bem? Bom estudo a todos e fiquem com Deus.